Quando essa água chega nas células foliares, ela acaba sendo transportada célula a célula, através da osmose. À medida que essas células vão recebendo a água, e se nós estivermos, se nós colocarmos, né, essa planta num ambiente quente, o contato da folha com o meio ambiente faz com que ocorra a evaporação da água. E nós teremos aí a formação de vapores que vão para essa câmara subestomática e que será liberado pelos estômatos. Então, para ocorrer a saída dos vapores de água, é necessário que os estômatos estejam abertos, porque senão os vapores de água não conseguem serem mandados para fora, para o meio ambiente. Então, pessoal, existe uma experiência que mostra bem a importância da absorção e da transpiração. O quanto que esses dois processos eles estão muito ligados, né? A planta transpira, perde água e ao mesmo tempo ela também absorve essa água. É a experiência do potômetro. E eu vou mostrar um esqueminha para vocês dessa experiência. Nós temos aí então o sistema de vidro, como vocês estão observando, aonde nós temos uma ligação aí entre a planta, passando por um sistema com água. O seu ramo inferior está em contato com a água e o ramo superior, que são as folhas, em contato com o meio ambiente. Se nós levantarmos a extremidade de vidro que vocês estão observando, que está em contato com o Becker, e essa extremidade entrar em contato com o ar, nós vamos ter a formação de uma bolha de ar. Colocando novamente essa extremidade do vidro em contato com a água, nós vamos ter agora um deslocamento dessa bolha de ar. Esse deslocamento ocorre devido à perda de água através da transpiração. Então, a água perdida na forma de vapor vai ter que ser reposta. E ela vai ser reposta através da absorção pela sua parte inferior, representada por esse ramo, aonde a água agora, através do xilema, chega até as folhas, sendo assim aproveitada novamente aí pelo vegetal. Existem fatores externos, como a temperatura, a ventilação, a pressão atmosférica, que contribuem para acelerar ou não a transpiração. E os fatores internos que ajudam também no processo de transpiração, que é a quantidade de estômatos presentes na folha, a variação entre a espessura da cutícula, se ela é mais fina ou se ela é mais delgada. Agora, o que nós vamos estudar, que é muito importante, são os mecanismos que controlam a abertura e o fechamento dos estômatos durante a transpiração estomatar. E eu gostaria que vocês acompanhassem esses mecanismos. Então, os mecanismos de abertura e fechamento dos estômatos são fotoativo, cujo controle é realizado pela luz, e o hidroativo, cujo controle é realizado pela água. Em presença de luz, nós temos a abertura do ostíolo. O ostíolo é essa fenda que vocês estão observando aí entre as duas células guardas. O ostíolo, ele apresenta uma parede mais espessa e uma parede mais delgada. Como vocês estão observando, a sua parede que está próxima das células guardas, ela é mais espessa. Então, nós temos a luz agindo no processo de fotossíntese. Quando você tem este processo, a planta ela acaba utilizando o CO2, o dióxido de carbono, e ele acaba diminuindo nas células guardas, tornando o meio alcalino. Quando o meio fica alcalino, nós temos a transformação do amido, que é um açúcar insolúvel, em glicose, que é um açúcar solúvel, em presença de uma enzima conhecida como fosforilase. Como o açúcar aí mostrado, que é a glicose, é solúvel, nós vamos ter um aumento da concentração interna da célula. Essa célula vai ter que retirar a água da célula vizinha. Com isso ela fica cheia, túrgida e acaba abrindo então o seu ostíolo, permitindo a saída dos vapores de água. Outro mecanismo, então você tem aí a reação de escuro. Então, quando você tem ausência da luz, a taxa da respiração é maior do que a taxa da fotossíntese.
Com isso, nós temos a liberação do CO2 pela planta. O meio se torna ácido em presença do CO2. Com isso, a fosforilase, que é aquela enzima importante, vai transformar a glicose, que é um açúcar solúvel, em amido, que é um açúcar insolúvel. Nós vamos ter uma diminuição da concentração da célula, guarda. Com isso, ela passa a perder água para as células vizinhas, que são mais concentradas, e com isso nós vamos ter o fechamento do ostíolo. Então não esqueça, em presença da luz, o ostíolo abre. Quando está escuro, o ostíolo fecha. E o mecanismo hidroativo? Como é que ele age sobre a abertura e o fechamento dos ostíolos? Então observem o esqueminha. Com a entrada da água, a célula fica túrgida. Com isso acaba ocorrendo a abertura do ostíolo. Saída da água, nós vamos ter o fechamento do ostíolo, fazendo com que você tenha aí a perda de água para as células vizinhas. E ela fica murcha pela falta de água. Então, pessoal, olha, esses dois mecanismos da transpiração, fotoativo e hidroativo, são muito importantes e eu gostaria que vocês aprofundassem um pouquinho mais o seu conhecimento sobre esse assunto. E eu aguardo vocês para a nossa próxima aula de biologia. Até mais, pessoal!